Descobri a traição da minha esposa por causa de uma enfermeira do hospital, que achou que eu tinha o direito de saber o nome do homem que estava com ela quando o carro deles bateu em um poste às 2 da manhã. Aquela frase acabou com meu casamento na hora. E quando soube que ela não estava sozinha, algo em mim simplesmente morreu. Eu sei como isso soa, mas deixa eu explicar porque eu não sou o vilão dessa história. Curte e se inscreve aí para não perder os próximos episódios. Vamos direto para a história. Meu nome é Carlos, tenho 33 anos, e o que vou contar aconteceu há 10 meses. Em alguns dias parece que foi ontem. Em outros, parece que foi em outra vida. Eu achava que tinha um casamento sólido. Estávamos juntos há 6 anos, casados há 4, e tínhamos aquele tipo de relação em que ainda nos despedíamos com um beijo de manhã e mandávamos memes idiotas um para o outro durante o expediente. Minha esposa se chama Helena, tem 31 anos, trabalha com marketing e é o tipo de pessoa que todo mundo adora em festas, porque é engraçada, carismática e sempre sabe exatamente o que dizer para fazer você se sentir especial. Eu me achava sortudo. Achava que tinha ganhado algum tipo de prêmio por encontrar alguém que realmente quisesse construir uma vida comigo. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto isso soa ingênuo. Mas, na época, eu acreditava de verdade que éramos felizes. Naquela sexta-feira à noite, Helena entrou na sala com a bolsa de fim de semana já pronta e disse que ia viajar para visitar a amiga Laura. Segundo ela, Laura tinha acabado de passar por um término horrível e estava destruída. Chorava o tempo todo, mal comia, estava completamente perdida. Helena disse que queria estar lá para apoiar a amiga. Eu lembro de pensar como era bonito o fato de minha esposa se importar tanto com as pessoas ao redor dela. Ajudei a levar a bolsa até o carro. Perguntei se ela queria que eu conferisse a pressão dos pneus, já que fazia um tempo desde a última troca de óleo. Ela riu, me beijou e disse que eu me preocupava demais. Falou que ficaria tudo bem e que me mandaria mensagem quando chegasse. Fiquei parado na garagem, acenando feito um idiota enquanto ela saía com o carro. Voltei para dentro e coloquei um filme que estava querendo assistir há semanas. Eu confiava nela completamente. E é essa parte que me dá vontade de socar a parede sempre que lembro. Eu confiei tanto que não questionei uma única palavra. Por volta das 9 da noite, ela mandou mensagem dizendo que tinha chegado bem e que Laura estava pior do que ela imaginava. Respondi com um emoji de coração e disse para ela dar um abraço na Laura por mim. Fui dormir sozinho, convencido de que minha esposa estava sendo uma ótima amiga, e adormeci me sentindo grato por ter me casado com alguém de coração tão grande. No sábado de manhã, acordei esperando uma mensagem da Helena. Talvez uma foto dela com a Laura tomando café ou fazendo alguma coisa de autocuidado. Não tinha nada. Achei que tinham dormido até mais tarde. Ao meio-dia, comecei a achar estranho, mas não quis ser aquele marido que fica cobrando atenção o tempo todo. Às 6 da tarde, eu já tinha enviado 3 mensagens e tentado ligar 2 vezes. Todas foram direto para a caixa postal. Agora eu estava realmente preocupado. Você já teve aquela sensação de que algo está errado, mas não consegue explicar exatamente o que? Era assim que eu me sentia. À 1 da manhã, eu estava andando de um lado para o outro da casa, tentando decidir se estava exagerando ou se algo sério tinha acontecido. Quase liguei para a polícia. Eu estava literalmente pesquisando o número de emergência quando meu telefone tocou, número desconhecido. Atendi na mesma hora, com o coração disparado, achando que talvez Helena tivesse perdido o celular. A mulher do outro lado perguntou se eu era Carlos Mendes. A voz dela tinha aquele tom calmo e profissional que pessoas da área médica usam quando vão dar uma notícia ruim. Confirmei que era eu e perguntei quem estava falando. Ela disse que ligava do Hospital Geral do Condado e que minha esposa, Helena, havia dado entrada cerca de 1 hora antes, após um acidente de carro. Falou que ela estava estável, mas tinha sofrido ferimentos e que eu precisava ir até lá o mais rápido possível. Por alguns segundos, tudo ficou meio distante. Minha esposa estava no hospital. Minha esposa tinha sofrido um acidente. Minha esposa podia ter morrido. Disse que estava indo imediatamente, que chegaria em cerca de 20 minutos. Perguntei repetidas vezes se Helena estava bem e o que tinha acontecido. A enfermeira explicou que ela tinha uma concussão, vários cortes e a suspeita de uma costela fraturada. Disse que Helena estava consciente e perguntando por mim. Mas então ela acrescentou algo que fez meu sangue gelar. Senhor, preciso informar que sua esposa não estava sozinha no veículo. Eu travei. Meu cérebro levou alguns segundos para entender o que ela tinha acabado de dizer. Perguntei o que aquilo significava. Ela respondeu que o outro passageiro se chamava Adrian Velasco.
Ele também tinha se ferido no acidente e estava sendo atendido na emergência. Silêncio. Um silêncio absoluto. Não aquele silêncio em que você procura palavras, mas o silêncio em que todos os pensamentos somem de uma vez e são substituídos por um único ponto de interrogação gritando dentro da sua cabeça. Eu conhecia aquele nome. Helena já tinha mencionado Adrian antes, sempre de forma casual, sempre como quem não quer nada. Ele era algum tipo de artista, fazia trabalhos freelance de design. Pelo que ela dizia, eles tinham se conhecido meses antes em um evento de networking organizado pela empresa dela. Ela comentava que o Adrian tinha ajudado a colocá-la em contato com um designer gráfico, ou que tinha indicado alguma galeria no centro da cidade. Adrian. O cara que ela nunca, em momento algum, sugeriu que eu conhecesse. O nome aparecia com a frequência exata para parecer normal, mas não o suficiente para levantar suspeitas. A enfermeira perguntou se eu ainda estava na linha. Consegui responder que sim. Ela perguntou se eu iria ao hospital naquela noite. Olhei em volta da sala. Para o sofá onde eu e Helena assistíamos filmes juntos. Para as fotos do nosso casamento penduradas na parede. Para a mesa de centro onde, naquela mesma manhã, tínhamos tomado café juntos, enquanto ela reclamava do chefe e eu escutava, como um bom marido. Agradeci em voz baixa pela ligação e disse que apreciava ela ter me avisado. A enfermeira começou a dizer algo sobre Helena estar perguntando por mim, mas desliguei antes que ela terminasse. Coloquei o celular com extremo cuidado sobre a bancada da cozinha, como se fosse de vidro e pudesse se partir se eu não fosse delicado. Depois me sentei à mesa e fiquei encarando a parede por um tempo que poderia ter sido 5 minutos ou 5 horas. Sinceramente, não sei dizer. Minha esposa tinha mentido para mim. Ela não tinha ido visitar a Laura. Tinha ido ficar com Adrian. Ela olhou nos meus olhos, me beijou antes de sair, deixou que eu ajudasse a arrumar a bolsa e foi embora para passar a noite com outro homem. E então sofreu um acidente, com ele dentro do carro. Às 2 da manhã, voltando de onde quer que eles tivessem estado juntos. Não gritei, não quebrei nada, não soquei a parede, não fiz nada do que se vê em filmes quando alguém descobre uma traição. Eu apenas fiquei ali, sentindo como se alguém tivesse enfiado a mão no meu peito e arrancado tudo que me tornava humano, deixando só uma casca vazia que ainda sabia respirar. Foi ali que meu casamento acabou. Não quando dei entrada nos papéis. Não quando saí de casa. Acabou ali mesmo, sentado à mesa da cozinha, às 2h30 da manhã, ainda usando a camiseta em que dormi, segurando um celular que não parava de vibrar com ligações do hospital que eu não ia atender. Minha esposa estava no hospital pedindo por mim. Eu não iria. Todo mundo ia achar que eu era um monstro. E eu não me importava, porque a pessoa que eu prometi amar na saúde e na doença tinha acabado de se revelar alguém que eu nem conhecia. Deixa eu parar aqui um segundo, porque eu sei o que alguns de vocês estão pensando. Vocês acham que eu deveria ter ido ao hospital? Que eu deveria, pelo menos, ter me certificado de que ela estava bem antes de tomar qualquer decisão. E talvez vocês estejam certos. Mas foi ali que eu percebi uma coisa. As mentiras elaboradas, a falsa crise da Laura, o cuidado no planejamento, tudo isso me mostrou que não tinha sido um erro. Foi algo calculado. Quando alguém consegue olhar nos seus olhos e mentir com tanta naturalidade, do que mais essa pessoa é capaz? Essa pergunta me assustou mais do que qualquer outra coisa. Eu não fui ao hospital naquela noite. E eu sei que isso me faz parecer frio e sem coração. Mas deixa eu contar o que eu fiz em vez disso. Fiquei sentado à mesa da cozinha até o sol nascer, olhando para o celular vibrar, depois vibrar de novo, com ligações de números que eu não reconhecia. E deixei todas irem para a caixa postal. Eu não estava sendo cruel. Eu estava em choque. Aquele tipo de choque em que o cérebro simplesmente desliga porque não consegue processar o que está acontecendo. É como tocar em algo tão quente que, por alguns segundos, você nem sente dor. Você não sente nada. Era exatamente assim que eu estava. Em lugar nenhum. Minha esposa estava em uma cama de hospital pedindo por mim. E eu estava na nossa cozinha percebendo que tudo que eu achava que sabia sobre a minha vida era mentira. Mas eu não podia ficar ali para sempre, sem fazer nada. Então, por volta das 7 da manhã, quando imaginei que as pessoas já estariam acordadas, fiz a única coisa que fazia sentido para mim. Liguei para Laura, a amiga da Helena, aquela que ela supostamente estava visitando. A mesma que, teoricamente, tinha passado por um término terrível e precisava tanto do apoio da minha esposa que Helena largou tudo para passar o fim de semana com ela.
Laura atendeu no quarto toque, com voz de sono e confusa. Perguntei se a Helena ainda estava aí com ela. Houve uma longa pausa. Então Laura me perguntou do que eu estava falando. Expliquei que Helena tinha viajado na sexta noite para passar o fim de semana com ela, para ajudá-la a superar o término. Perguntei se estava tudo bem e se eu podia falar com a Helena por um instante. Outra pausa, mais longa dessa vez. Carlos, eu não terminei relacionamento nenhum, Laura disse. E a Helena não está aqui. Eu não a vejo há umas 3 semanas. Está tudo bem? Agradeci, disse que estava tudo bem e desliguei antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Foi ali que senti algo rachar dentro do meu peito. E não foi exatamente a traição. Quer dizer, sim, a traição foi horrível. Mas pessoas traem, pessoas erram, pessoas ficam fracas, egoístas ou fazem escolhas estúpidas. O que realmente me quebrou foi a mentira. O planejamento. A frieza por trás de tudo. Helena não tinha me traído em um momento de fraqueza. Ela tinha construído uma realidade falsa inteira. Ela escolheu o nome da Laura de propósito, porque sabia que eu não questionaria. Inventou um término, inventou uma crise, olhou nos meus olhos e contou aquela história detalhada. Me deixou ajudá-la a arrumar a mala, me deixou beijá-la antes de sair, me deixou até me preocupar com a pressão dos pneus, pelo amor de Deus. E ainda me mandou mensagens de onde quer que realmente estivesse, fingindo estar na casa da Laura, dizendo que a situação era pior do que esperava. Cada palavra foi calculada, cada momento foi uma atuação, e eu acreditei em tudo porque confiava na minha esposa. Eu precisava ver o carro, não sei explicar exatamente o motivo. Talvez eu achasse que ver algo físico tornaria tudo real, ou talvez eu só precisasse de algo concreto para assegurar, porque toda a minha realidade tinha acabado de desmoronar. Liguei para o departamento de polícia e perguntei para onde os carros de acidentes eram levados. Eles me deram o endereço de um pátio no lado leste da cidade. Cheguei lá por volta das 10 da manhã, mostrei meu documento, a certidão de casamento e o registro do veículo, e me deixaram examinar o carro. Ele estava pior do que eu imaginava. A frente inteira estava amassada como uma lata, o para-brisa estilhaçado, e havia sangue seco no encosto de cabeça do lado do motorista, o que fez meu estômago revirar. Mas não foi isso que mais me atingiu. Foi a bagagem. A bolsa de fim de semana da Helena ainda estava no banco de trás, meio aberta, com roupas aparecendo. Abri a porta do carro e puxei a bolsa na minha direção. Foi então que vi. Lingerie cara, do tipo que ela tinha comprado para o nosso aniversário no ano anterior. Do tipo que ela tinha provado para mim, com aquele sorriso tímido que fazia quando queria ser romântica. Renda preta. Seda vermelha. Peças que eu reconhecia porque já tinham estado no nosso quarto. Ela tinha levado aquilo para ele. Pegou coisas íntimas do nosso casamento e levou para outro homem. Eu me senti enjoado. Mesmo assim, continuei olhando, porque alguma parte de mim precisava saber de tudo. Havia uma bolsa menor, tipo nécessaire. Dentro, encontrei preservativos, óleo de massagem e uma garrafa de vinho caro. Aquilo não tinha sido algo impulsivo. Tinha sido planejado. Minuciosamente planejado. Então eu vi a cadeirinha. A cadeirinha do nosso sobrinho, ainda presa no banco de trás, exatamente onde eu a tinha instalado 2 fins de semana antes, quando meu irmão e a família dele vieram nos visitar. Helena tinha visto aquela cadeirinha. Sabia que ela estava ali. E mesmo assim entrou naquele carro com Adrian Velasco para ir sei lá onde. Ela estava disposta a colocar em risco não só a própria vida, mas potencialmente a de uma criança, se as circunstâncias fossem diferentes, se meu irmão tivesse precisado que cuidássemos do sobrinho, se qualquer detalhe do plano tivesse mudado. Foi ali que algo dentro de mim mudou de vez. Até aquele momento, uma parte de mim ainda via Helena como minha esposa. Como alguém que eu amava, que tinha me machucado, mas que talvez um dia eu pudesse perdoar ou, pelo menos, entender. Mas parado ali, olhando para aquela cadeirinha, eu percebi que estava diante dos destroços deixados por alguém que eu não conhecia. A Helena com quem eu me casei jamais teria sido tão imprudente. A Helena com quem eu me casei jamais teria planejado algo assim. A Helena que eu achava que conhecia não existia. Nunca existiu. Tirei fotos de tudo com o celular. Da bagagem, da lingerie, do nécessaire, da cadeirinha. Não sei exatamente por quê. Talvez como prova. Talvez para o divórcio. Talvez só para garantir que, no futuro, eu não me convencesse de que tinha imaginado tudo.
Depois fechei a porta do carro, voltei para minha caminhonete e fui embora em completo silêncio. Quando cheguei em casa, meu celular marcava 23 chamadas perdidas. Algumas do hospital. Outras de números desconhecidos. Várias da irmã da Helena, a Ana. Ignorei todas. Sentei no computador e comecei a pesquisar advogados de divórcio. Li avaliações, comparei preços, conferi especializações. Fiz tudo do mesmo jeito que pesquisaria um notebook novo ou um destino de viagem, de forma metódica, fria, distante. Porque se eu deixasse qualquer sentimento vir à tona, eu iria desmoronar. Marquei uma consulta para a semana seguinte com um advogado especializado em divórcios de alto conflito, depois fui até o nosso quarto e comecei a tirar minhas roupas do armário. Eu não ia sair de casa, ainda não. Mas precisava separar minhas coisas das dela. Porque eu não conseguia mais olhar para aquele armário compartilhado sem sentir vontade de colocar fogo em tudo. A irmã da Helena, Ana, ligou de novo naquela tarde. Dessa vez eu atendi. Ela estava chorando, perguntando onde eu estava, por que eu não tinha ido ao hospital, se eu não me importava que a Helena estivesse machucada, que tipo de marido abandona a esposa quando ela está ferida. Eu deixei ela falar até o fim. Quando ela terminou, eu disse com toda a calma do mundo que não conseguia ficar perto de alguém que tinha mentido para mim de forma tão completa e que eu já tinha decidido pedir o divórcio. Ana ficou em silêncio. Depois perguntou do que eu estava falando, que mentira era essa. Foi aí que eu percebi que Helena não tinha contado a verdade para ninguém. Claro que não tinha. Então eu contei tudo. Sobre a ligação para Laura, sobre a história inventada do término, sobre Adrian Velasco estar no carro, sobre a lingerie e tudo que eu tinha encontrado na bolsa. Ana não disse nada por um longo tempo. Depois falou que precisava processar tudo aquilo e que me ligaria depois. E desligou. Ela não ligou de volta naquele dia. E quando voltou a me ligar, alguns dias depois, foi para implorar que eu fosse visitar a Helena mesmo assim, porque família é família. Acho que sangue realmente fala mais alto. Ou talvez ela simplesmente não conseguisse aceitar que a própria irmã fosse capaz de algo assim. O que eu quero que você entenda é o seguinte, eu não estou contando essa história para receber pena ou para provar que eu estava certo. Estou contando porque acho que muita gente permanece em situações assim por culpa, por obrigação ou por medo do que os outros vão pensar. E, às vezes, a atitude mais gentil que você pode ter consigo mesmo é se afastar de alguém que já mostrou exatamente quem é. Você teria ido ao hospital? Teria tentado consertar tudo? De verdade, eu fico curioso para saber o que você faria no meu lugar. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes pela primeira vez em 4 anos. Fiquei olhando para o teto, pensando em cadeirinhas de criança, lingerie, postes, mentiras, e percebi algo que deveria ter sido óbvio desde o começo. Eu não estava sofrendo pela minha esposa. Eu estava sofrendo por uma pessoa que nunca tinha existido. Na segunda-feira de manhã, Helena me ligou do hospital. Quase não atendi, mas alguma coisa me fez pegar o telefone. Talvez eu quisesse ouvir o que ela diria. Talvez eu precisasse de mais uma confirmação de que estava fazendo a coisa certa. Não sei. A voz dela estava fraca, trêmula. Ela perguntou onde eu estava, por que eu não tinha ido vê-la, se eu não me importava que ela tivesse se machucado. Disse que tinha pedido por mim durante 3 dias e ninguém dizia onde eu estava. Ela parecia genuinamente confusa, como se realmente não entendesse por que o marido não estava ao lado da cama segurando sua mão. Eu não disse nada no começo. Apenas fiquei ouvindo a respiração dela do outro lado da linha. A mulher com quem eu tinha dividido a cama por 4 anos. E eu não sentia absolutamente nada. Então eu disse, com calma, que sabia sobre Adrian Velasco. Silêncio. Não aquele silêncio de quem está pensando no que responder. Mas o silêncio de quem sente o próprio mundo desmoronar e tenta desesperadamente encontrar uma forma de salvar alguma coisa. Depois ela começou a chorar, dizendo que não era o que eu estava pensando, que podia explicar, que era complicado e que eu precisava ir ao hospital para conversarmos pessoalmente. Perguntei se ela tinha estado com ele naquela noite. Mais silêncio. Depois ela disse que sim, mas que eu não entendia toda a situação. Perguntei se ela tinha mentido dizendo que ia visitar a Laura. Ela disse que sim, mas que só fez isso porque não sabia como me contar a verdade. Perguntei se ela tinha colocado na mala a lingerie do nosso aniversário para usar com outro homem. Essa ela não respondeu. Em vez disso, começou a falar da dor que estava sentindo, do medo que teve quando o carro bateu, de como achou que ia morrer e de que tudo que conseguia pensar era em mim.
Eu disse que já tinha falado com a Laura, que tinha visto o carro e tudo que estava dentro dele, e que já tinha procurado um advogado de divórcio. Foi aí que ela perdeu o controle. Começou a gritar comigo pelo telefone, me chamando de frio, perguntando como eu podia abandoná-la enquanto ela estava deitada em uma cama de hospital, dizendo que eu era um monstro por me importar mais com meu orgulho do que com a segurança dela. Eu deixei ela gritar até não ter mais voz. Então disse a única coisa que realmente importava. Você olhou nos meus olhos e mentiu para mim. Disse que aquilo tinha sido planejado, que ela tinha usado uma amiga como desculpa, que tinha deixado eu ajudá-la a arrumar uma mala cheia de mentiras e que eu não conseguia mais confiar em uma única palavra que saísse da boca dela. Ela ficou em silêncio outra vez. Então disse algo que me fez perceber o quão distantes estávamos da realidade. Ela falou que o que mais tinha machucado não foi o acidente, nem me perder, mas o fato de eu estar sendo tão cruel no momento em que ela mais precisava de mim. Como se ela fosse a vítima e eu fosse o errado. Depois disso, a pressão veio de todos os lados. A Ana me ligou com frequência durante 2 semanas, implorando para que eu fosse ao menos visitar a Helena uma vez, para dar a ela a chance de se explicar pessoalmente, para mostrar o mínimo de humanidade. Eu não sei se a Ana não acreditou no que eu contei sobre a traição ou se ela simplesmente achava que família deve ficar unida aconteça o que acontecer. O fato é que, para ela, eu realmente parecia o vilão dessa história. Os pais da Helena também me ligaram. O pai dela, principalmente, dizendo que eu estava cometendo um erro, que casamentos passam por fases difíceis e que ninguém joga fora 4 anos por causa de uma noite. Era assim que eles chamavam. Como se tivesse sido um beijo bêbado em uma festa, e não um fim de semana inteiro planejado com outro homem. Tentei explicar, mas ninguém queria ouvir. Eles não se importavam com as mentiras, com o planejamento, com o fato de a própria filha ter usado uma amiga em comum como álibi. Tudo o que enxergavam era uma mulher machucada se recuperando na casa da irmã e um marido que se recusava a ir vê-la. Na história deles, eu era o vilão, e nada do que eu dissesse mudaria isso. Entre meus próprios amigos, as opiniões se dividiram. Metade me entendeu e apoiou minha decisão. A outra metade achava que eu estava sendo duro demais, que eu deveria ao menos esperar ela se recuperar completamente antes de tomar qualquer decisão definitiva. Mas o que ninguém parecia entender era o seguinte: isso não tinha nada a ver com o hospital. Não tinha nada a ver com ela estar machucada. Tinha a ver com o fato de que a pessoa com quem eu me casei não existia. A mulher se recuperando no apartamento da irmã era uma estranha que vinha usando o rosto da minha esposa havia sabe-se lá quanto tempo. E eu não conseguia mais confiar em absolutamente nada nela. Como você perdoa alguém quando nem sabe quem essa pessoa realmente é? Essa não é uma pergunta retórica. Eu sinceramente não sei a resposta. Dei entrada no divórcio 5 semanas depois do acidente. Helena já tinha recebido alta, estava morando com a Ana, e meu advogado entregou os papéis no apartamento da irmã dela. Não fiz isso por vingança. Fiz porque cada dia de espera era mais um dia mentindo para mim mesmo, fingindo que aquele casamento ainda podia ser salvo. Não podia. Há coisas das quais dá para voltar. Outras não. E aquela foi o tipo de traição que queima a ponte por completo, sem deixar nada para reconstruir. O processo de divórcio foi feio. Helena brigou por tudo. Pela casa. Pelas economias. Pelos móveis. Como se, mantendo pedaços suficientes da nossa vida, ela pudesse provar que o casamento tinha significado alguma coisa. O advogado dela me pintou como frio e implacável, disse que eu tinha abandonado minha esposa no momento em que ela mais precisava, tentou reduzir a traição a um erro isolado que eu estava exagerando. Meu advogado apresentou as provas. Registros telefônicos que ele conseguiu judicialmente, mostrando meses de ligações e mensagens entre Helena e Adrian. Nós dois tínhamos planos de celular separados, fornecidos pelo trabalho, então eu nunca tinha visto essas contas. Extratos de cartão de crédito com hotéis e restaurantes em que eu nunca estive. Gastos que eu nunca questionei porque mantínhamos as finanças em grande parte separadas e eu confiava nela. As fotos que eu tinha tirado no pátio de veículos. Não tinha sido uma noite. Aquilo vinha acontecendo havia quase 7 meses. 7 meses de mentiras. 7 meses olhando para mim todas as manhãs e fingindo que estava tudo bem. 7 meses planejando, apagando rastros, interpretando o papel de esposa fiel enquanto vivia uma vida paralela da qual eu não fazia ideia. Quando vi tudo aquilo exposto, preto no branco, senti uma mistura de alívio e devastação. Alívio por saber que eu não estava louco. Devastação por perceber que tinha vivido uma fantasia por mais de meio ano sem saber.
7 meses depois do acidente, com o divórcio finalizado, a casa vendida e tudo dividido até a última caneca de café, liguei para Helena uma última vez. Não porque eu buscasse encerramento. Não porque a tivesse perdoado. Não porque houvesse algo importante ainda a ser dito. Liguei porque precisava que ela entendesse uma coisa que eu acho que nunca tinha entendido. Quando ela atendeu, dava para ouvir a esperança na voz dela. Como se achasse que eu estava ligando para dizer que tinha cometido um erro. Que queria voltar. Eu não deixei ela falar. Apenas disse a verdade, da forma mais clara possível. Eu não fui embora porque você estava naquele carro com ele. Fui embora porque você foi capaz de mentir com tanta facilidade, planejar com tanto cuidado e arriscar tanto só para conseguir o que queria. Fui embora porque percebi que, se você era capaz de tudo isso, então eu não fazia ideia do que mais poderia ser capaz. E eu não podia passar o resto da minha vida esperando para descobrir. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse algo sobre eu nunca entender como era se sentir presa, precisar de algo que eu não podia dar, chegar a um ponto de desespero que leva a escolhas ruins. Como se isso explicasse alguma coisa. Como se tornasse tudo aceitável. Eu disse que esperava, de verdade, que ela encontrasse o que estava procurando. Mas que eu não podia mais fazer parte da vida dela, porque eu não sabia quem ela era, e não confiava em quem ela poderia se tornar, então desliguei. Isso foi há 3 meses, não falei mais com ela desde então. Às vezes, as pessoas me perguntam se eu me arrependo de não ter ido ao hospital naquela noite. Se eu queria ter lidado com tudo de forma diferente. Se acho que fui duro demais. E, sinceramente, não. Eu não me arrependo. Porque a verdade é que eu não abandonei uma esposa machucada. Eu me protegi de alguém que vinha mentindo para mim há tanto tempo, e de forma tão convincente, que eu quase acreditei que aquela fantasia era real. Talvez isso me faça parecer frio. Talvez me faça parecer sem coração. Mas também me fez livre. Algumas pessoas sobrevivem a acidentes de carro. Eu sobrevivi a um casamento com alguém que eu nunca conheci de verdade. E foi isso que aprendi com tudo isso. Confiança não é apenas acreditar que alguém não vai te machucar. É acreditar que, se machucar, será por um erro, não por algo planejado. Helena não cometeu um erro. Ela fez uma sequência de escolhas calculadas ao longo de 7 meses. E cada uma dessas escolhas mostrou exatamente quem ela era. Eu só queria ter prestado atenção antes. Se existe uma coisa que eu gostaria que você levasse dessa história, é isso: quando alguém mostra quem realmente é, acredite na primeira vez. Não espere a segunda chance, a explicação ou o pedido de desculpas. Apenas acredite e haja de acordo. Isso pode te poupar meses ou até anos vivendo dentro de uma mentira. E para todos que já se sentiram culpados por se afastar de alguém que os machucou, você não deve o seu sofrimento a ninguém. Nem ao seu cônjuge, nem à sua família, nem aos seus amigos. E muito menos a estranhos na internet que acham que sabem mais sobre a sua vida do que você. Você deve a si mesmo paz. E, às vezes, paz significa ir embora de pessoas que você um dia amou. Isso não é crueldade. É sobrevivência. Obrigado por assistir. Agora faz o seguinte: curte, se inscreve e comenta sua opinião. Quero saber o que você faria nessa situação.